Bom, boa tarde, gente. Nós estamos aqui com o Café Filológico, que é uma atividade que anteriormente ela era feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizada pelo Laboratório de Estudos Filológicos, presencialmente, mas que devido à pandemia, fomos impossibilitados de seguir com essa mesma modalidade. Então, pensamos, vamos seguir com os nossos encontros de maneiras virtuais, mas também com uma nova característica, que era trazer também os pesquisadores que estão em formação. Esses pesquisadores podem ser de diversos níveis, como da graduação, da iniciação científica, preparação de TCC, também alunos de extensão, mestrandos e doutorandos. Hoje nós vamos contar com a presença do Rafael Magalhães, que é licenciado em Letras Vernáculas e Língua Inglesa e bacharel em Humanidades pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Língua e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação e em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, contemplado com bolsa de mestrado pela CAPES e atualmente é doutorando por esse programa de pós-graduação e é pesquisador do Centro de Pesquisas e Documentação do Livro Raro do Mosteiro de São Bento. Bom, vou passar São Bento da Bahia, aqui fique claro. Ele faz parte do grupo Estúdia Filológica e é orientado pela professora Alicia Durra Luz. Bom, Rafael, muito obrigada pela sua presença, aceitar esse convite. E a gente já passa para a primeira pergunta, que seria como você pode contar para a gente o que é o seu trabalho, o que você vem desenvolvendo na sua pesquisa. E passo a palavra para você. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, inicialmente. É uma honra muito grande poder compartilhar com vocês esse trabalho que eu já venho desenvolvendo desde a iniciação científica e agora estou dando continuidade no doutorado. Bom, a minha pesquisa consiste em investigar a autoria de um manuscrito proveniente de Portugal, de finais do século XVIII, em que se registram os feitos do Marquês de Pombal, notadamente as reformas pombalinas. O fato de esse documento não possuir elementos que permitam estabelecer a sua autoria e sua proveniência nos levaram a investir numa pesquisa de cunho muito mais paleográfico para essa finalidade. Então, nós acabamos recorrendo basicamente à paleografia como disciplina e área de conhecimento que vai nos dar suporte nessa investigação. Muito obrigada. Muito interessante sua pesquisa e eu acho que sempre ressaltar esse papel da paleografia nas pesquisas é importante e muito enriquecedor. Bom, passando já à segunda pergunta, eu queria saber como você pode nos dizer, vamos ser bastante claros, né? Quais são os bastidores da pesquisa? Quais são as dificuldades que você enfrentou ou vem enfrentando desde então? Bom, justamente essa impossibilidade de identificar seja a autoria intelectual desse documento quanto a autoria da escrita, esses sempre foram, ao longo da pesquisa, desde a iniciação científica, durante o mestrado e no começo do doutorado, o principal entrave, o principal problema, né, o problema científico, vamos dizer assim, relativos a esse documento. Em 2019, eu e minha orientadora passamos a integrar a equipe de investigação do projeto Pombalha, do CLEPUL, que é o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas Europeias da Universidade de Lisboa. E com a colaboração com esse grupo de pesquisa, foi possível que nós identificássemos
a existência de uma edição desse texto e, por meio dessa edição, nós tivemos acesso, nós podemos descobrir e ter acesso a um outro testemunho, também manuscrito desse texto. E é o estudo, né, dessa edição e desse novo documento nos possibilitaram encontrar um direcionamento, né, para a possível autoria intelectual desse texto com que nós já vínhamos trabalhando. E aí nós nos debruçamos por esse viés de investigação, como você mencionou, com auxílio imenso, sobremaneira da paleografia. A minha pesquisa hoje ela tem um viés paleográfico muito grande, porque eu estou trabalhando com a escrita. Vou usar os elementos e a caracterização da escrita de cada um desses manuscritos para tentar verificar a autoria. Então, eu fiz uma pesquisa em Lisboa, em Coimbra e em alguns acervos documentais para fazer levantamento de possíveis autores, das escritas de possíveis autores, e eu vou fazer a caracterização das fontes que eu identifiquei para poder comparar com o manuscrito que nós temos aqui no Brasil e tentar verificar se essas pessoas que podem ter sido responsáveis são ou não efetivamente responsáveis por essa escrita. Uau, que lindo! Parabéns, eu estou encantada em escutar. E, bom, já levando para esse lado mais do encantamento mesmo, eu acho que a gente caminha muito bem para a terceira pergunta, que seria o que para você é ser filólogo? Essa é uma pergunta que, para mim, é muito relevante e muito interessante, porque ao longo da minha formação, eu sempre me fiz essa pergunta. A resposta para essa pergunta mudou várias vezes. Eu acho que à medida que a gente vai aprendendo um pouco mais e conhecendo mais sobre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vai vendo um pouco de maturidade também, né, sobre isso, e nós vamos construindo novas respostas, né? E eu acho que eu posso dizer que ser filólogo, em uma definição substancialmente acadêmica, seria estudar a cultura escrita, ou seja, estudar de que maneira e em que medida um sistema de escrita e os documentos elaborados segundo o sistema e ao mesmo tempo são resultado das idiosincrasias de uma cultura. E, exercitando uma definição menos estrita, menos acadêmica, eu diria que ser filólogo é estudar uma cultura e as manifestações materiais dessa cultura. Manifestações materiais, especialmente as manifestações materiais escritas dessa cultura. Muito obrigada. E eu concordo que a gente vai sempre mudando as nossas respostas ao longo da nossa trajetória acadêmica. Espero que quando eu chegue também no seu nível, eu também tenha uma resposta consistente e embasada sobre, sobre o que é ser filólogo. Bom, então, levando em consideração também toda a conjuntura que nós encontramos no nosso país, né? Na sua opinião, como se pode popularizar o conhecimento que estamos construindo na academia e estabelecer um diálogo mais estreito com a sociedade? E qual seria a importância dessa atividade? Certo. Bom, eu acredito que não há uma resposta objetiva para essa pergunta. Porém, há um conjunto de práticas que podem ser implementadas nesse sentido, e eu creio que essas práticas podem ajudar, sim, a alcançar esse objetivo. A primeira que eu posso citar seria que a academia
né, e por academia eu me refiro a nós pesquisadores, que nós passemos a nos dirigir à sociedade, a produzir conhecimento e conteúdo que seja dirigido à sociedade, porque na grande maioria das circunstâncias nós falamos para os nossos pares e muitas vezes exclusivamente para os nossos pares. Eu acho que começar a pensar, a falar para o grande público e a falar de uma maneira que aquilo que nós estamos fazendo seja inteligível para esse grande público, seja um desses passos, né? É algo que a gente aprende nas primeiras cadeiras de linguística, né? Que é adequar a nossa fala ao nosso interlocutor. Eu acho que esse é um dos passos. O passo seguinte, e que está também relacionado a esse, que eu citaria, seria justamente ouvir a sociedade, né? E as suas necessidades, de maneira que nós saibamos também dimensionar e entregar esse conteúdo, essas informações, esse conhecimento que nós, enquanto cientistas, produzimos, sejam compatíveis e estejam adequados e possam responder às necessidades que a sociedade apresenta. Eu não estou dizendo que a gente deva submeter a nossa produção às demandas sociais, porém, fazer com que os resultados da nossa pesquisa e as potencialidades que esses resultados têm para atender a essas demandas sejam palatáveis e estejam ao dispor da sociedade, certo? Uma terceira, né, uma terceira prática que eu posso citar seria promover ações e ações práticas e efetivas que transformem o conhecimento produzido na academia em produtos que ajudem a transformar efetivamente a realidade das pessoas. Eu acho que a importância, né, dessa atividade de produção de conhecimento, do fazer científico, é justamente permitir que a universidade cumpra seu principal papel social, que é devolver o conhecimento que a universidade produz à sociedade. Bom, voltando aqui para a telinha, bom, queria perguntar se você quer fazer mais alguma consideração final, e agradecer imensamente pela sua participação, por respostas tão concisas e ricas de conhecimento. Muito obrigada, e deixo a palavra contigo. Letícia, eu só posso agradecer pelo convite, é um prazer imenso compartilhar um pouco daquilo que eu faço com prazer, com amor, e poder, de alguma forma, fazer com que isso que eu estou fazendo, de alguma forma, incentive ou chame a atenção de outras pessoas ou estabelecer o diálogo. Eu acho que talvez o mais importante seja estabelecer e propiciar o diálogo. Então, eu só posso agradecer por essa oportunidade e me colocar à disposição para quem tiver interesse em fazer alguma pergunta posterior, né, nos bastidores, ou qualquer outra forma que eu possa ajudar. É sempre um prazer. E, Rafael, você quer compartilhar o seu e-mail para contato, redes sociais? Sim. Meu e-mail de contato são minhas iniciais, rmfbmagalhães, último sobrenome por extenso, @gmail.com. E nas redes sociais, todos podem me achar como Rafael Magalhães. Bem simples. Mas podem mandar e-mails que eu respondo com muito prazer. Então, tá bom. Muito obrigada, Rafael. E nós encerramos, então, mais essa entrevista do Café Filológico. Como vocês puderam notar, nossa atividade é para ser assim mesmo, com um tom mais informal, também para chegar à sociedade de alguma forma.
Então, muito obrigada, Rafael. Eu vou encerrar aqui a gravação.